Hoje a dica que eu vou deixar é de uma obra que me encanta demasiado, tá? E eu penso que é assim uma das grandes obras, se não a maior obra escrita no português do Brasil, tá? E também, obviamente, o português no sentido amplo, e talvez um dos grandes romances. Não vejo nenhum exagero em dizer que é um dos grandes romances da história da literatura universal, que eu acho que nada tem a dever a Homero, e tantas vezes eu chamo Guimarães Rosa de Homero brasileiro, por ter um grande clássico como esse, um clássico sobre o qual se levanta uma civilização. Vamos falar do Grande Sertão Veredas, Grande Sertão Veredas, uma obra admirável, que me marca muito mesmo, tá? Eu tive a oportunidade ano passado, inclusive, de percorrer a pé o trajeto que aproximadamente é a travessia do Grande Sertão Veredas, a travessia em si obviamente foi imaginária, os locais que existem, que são referidos aqui no romance. Alguns locais existem, não exatamente dispostos como o romance propõe, mas razoavelmente, tá? Me comovi de atravessar o rio Urucuia, de conhecer o liso do Sussuarão, a vereda Catarina e etc. Para compreensão da proposta profunda do romance, a visita em campo ajudou muito, tá? E eu inclusive lanço, é um romance que eu peguei, daqueles que eu peguei na unha, como autor Guimarães Rosa, eu peguei na unha para estudar, tá? E para vocês terem uma ideia, eu digitei esta obra, tá? São 700 páginas, dependendo da edição, eu a digitei, tá? E fui fazendo notas de rodapé. Quem tiver interesse em ganhar a pensata que eu criei daí, manda uma mensagem para a Casa da Crítica que eu mando essa pensata, tá? Em que eu selecionei os trechos mais importantes, as passagens mais relevantes, fui fazendo minhas notas de rodapé, porque é uma obra para ser lida, relida e trilhida. Conta-se inclusive que um dos estudiosos do Rosa, que se debruçou muito sobre esta obra, comprou vários livros e destacou as folhas, colou as páginas na parede da casa dele para morar dentro do romance, tá? Para fazer realmente uma absorção da suma desta grande obra. É uma obra densa, particularmente no começo. O jeito que ela começa é um monólogo, cuida-se de um monólogo que o Riobaldo está falando para o seu Quelemim, contando mais ou menos a travessia. E, enfim, ao longo desse monólogo contam-se peripécias diversas, tá? E entre jagunços, bandos, grupos, guerras e etc, tá? Mas muito rico, e é muito sutil o que se passa. De coisas sutis se fala nessa obra. O próprio começo dela é nonada. Então você vai começar a ler nonada, 2 pontos. No final, mais ou menos assim: não há o demônio, há a travessia humana. Que esse nonada, que já cria um impacto, já nos cria uma indagação semântica logo na partida. Nonada quer dizer não havia nada, é no vácuo, de tal maneira que vai ser preenchido uma subsistência, uma existência dali em diante, que do nada se constrói algo, tá? E ou é que não está em lugar nenhum, ou está em qualquer lugar, como essa trajetória. O sertão, Grande Sertão, Veredas. O sertão é um grande deserto, nesse sentido que está colocando assim, ele é grande. Veredas são filetes de água lindíssimos, tá? Que são os fios de vida. Como achar a vereda é como achar o fio de nutrição, o fio de orientação e etc. Mas o nonada é um grande sertão. O sertão tantas vezes representa uma força do demônio, no sentido de perdição, tá?
e a vereda de orientação. Então começa no nonada. Não existe o demônio, existe a travessia humana. Essa travessia precisa da vereda para andar. Então, muitas formas de interpretar essa pancada semântica da partida. E isso é uma grande obra de arte. Obra de arte no seu sentido excelso é o que permite justamente uma multiplicidade de interpretações. Ela é, como se diz, polívoca, tá? Essa é a expressão certa. Eu faço uma interpretação, quem quiser conhecer, eu tenho um vídeo específico sobre a minha interpretação própria desse romance. Não é uma interpretação que eu posso colocar aqui integralmente, porque aqui na série Dicas de Leitura, ela tem proposta de ser vídeos mais curtos. Tá? Eu faço uma proposta em que eu interpreto o nonada como um senso de desamparo existencial. E que ao longo de uma travessia, alguns fazem um preenchimento de reflexão existencial. No caso, o Riobaldo conseguiu fazer essa travessia. Quase todos os demais não lograram essa travessia de um estado de orfandade para um estado de plenitude. Essa orfandade porque todos eram órfãos e alguns se tornaram pai de si. Alguns é um, tá? Exato, que é o Riobaldo. Tá? É uma obra notável. Há um fluxo, é uma conversa, como eu disse, um monólogo, ocorre um fluxo de consciência. Então o primeiro 50, 60 páginas é um pouco confuso, até de certa forma um pouco enfadonho, mas depois em diante é eletrizante, e aí aquele gosto de eu quero mais, o que vem depois, e é justamente a própria consciência se estabilizando. Então um caminho, o Riobaldo começa a contar lá para o seu Quelemem a vida dele, e aquele início é tumultuado, e até que vai ganhando, a própria narrativa vai ganhando um eixo, porque a própria estabilidade da maturação psíquica, da maturação existencial, no caso do Riobaldo, vai acontecendo. A interpretação mais frequente que se dá ao Grande Sertão Veredas é uma interpretação social, como se cuida de uma extensão dos sertões de Euclides da Cunha. É uma interpretação, reputo, válida, muito apreciada por especialistas da obra também, etc. Então, mas eu não acredito que é a mais fina, porque é uma interpretação social, válida, ok? Mas o Rosa tem que ser visto como um autor metafísico. Ele tem que ser visto como um autor que tem uma proposta metafísica de fundo. E há uma estrutura de travessia da vida humana. A vida humana como um processo de travessia do sertão. Orientar-se dentro do sertão. Essa estrutura de travessia como um desafio de cada existência em particular é muito presente no Rosa. Não só aqui no Grande Sertão Veredas, o Sagarana, de Pequena Saga, os contos isoladamente considerados, o caso do Burrinho Pedrez, por exemplo, ainda que não tenha plenamente a estrutura de travessia, mas ainda existe um pouco desse ressaibo, um conto espelho, em que é um primor de metafísica, onde ali quem inclusive não goza de uma compreensão de metafísica clássica não vai entender o conto espelho, tá? E, enfim, nesse sentido tem que ser lido o Rosa. Ora, em vez do Augusto Matraga, como rigorosamente uma travessia até de ressurreição, tá? E de redenção, me desculpem, tá? Uma travessia pelo princípio da redenção, um morto metafisicamente, um vivo em corpo, mas metafisicamente morto, que volta a se redimir e como atravessa uma vida infernal para uma vida de graça. Então, esse tipo de perspectiva que eu prestigio no Rosa, é por esse tipo de perspectiva que eu, inclusive, abracei a ideia de explorar a obra inteira do Guimarães Rosa. E é também por esse tipo de travessia que eu afirmo que ele é um clássico no seu sentido efetivo. Clássico universal, numa forma de classificação,
é aquela obra sobre a qual se pode constituir uma civilização. Eu penso, eu defendo, eu advogo a ideia que sobre o Grande Sertão Veredas levanta-se uma civilização. Aqui são dadas advertências de cunho existencial, individual, dos problemas da natureza humana, também da vida gregária, também da problemática social, mas não apenas disso. E um destaque que tem que ser colocado aqui também de altíssimo patamar de destaque, é a questão da linguagem. Que linguagem maravilhosa, que linguagem maravilhosa. Particularmente o homem inventou uma linguagem. É um invento, neologismos diversos, estrutura sintática própria, gostosa, atraente, sabe assim? E sem prejuízo de realmente de ser expressiva, de expressar aspectos muito sutis. Então, uma obra que, como eu penso, indispensável para um processo de uma formação sólida, tá? Em literatura, em cultura geral, e enfim, nada, e não é figura hiperbólica aqui de dizer de forma jocosa, nada deve ao Homero, gente. Nada deve ao Homero, para que não se tenha dúvida. Não desmerecendo Homero de jeito nenhum, tá? Mas ombreando a Homero, tá? E ombreando Rosa a Homero. A nossa perspectiva do sertão, a perspectiva da trajetória, muda muito a agudeza de percepção. Eu não sabia, quando eu fiz a travessia do Grande Sertão Veredas, lá eu fiquei sabendo, por várias pessoas ali conhecedoras, então, que o próprio relevo do sertão, cada relevo revela um estado psíquico distinto. Depois eu fui verificar na travessia e bate milimetricamente, quando é vão, quando é chapada, quando é serrote, tem cada tipo de acidente geográfico em que a travessia vai acontecendo, tá? Representa também uma mutação de estado psíquico, tá? Que está predominante dentro da cena. Tá? Então é uma obra que condensa aí elementos distintos, psíquicos, existenciais, sociais e metafísicos. Há uma disputa fáustica. Disputa fáustica é: há como fazer um pacto com o demônio? Ou não há como fazer um pacto com o demônio? Podemos dar a alma ao demônio em troca do poder? Isso é uma problemática que vem de Goethe, antes de Goethe, tá? Já existe o mito Fausto, etc. E em cima disso há uma grande tensão da existência. O Riobaldo está dialogando consigo. Eu fiz ou eu não fiz o pacto com o demônio? E entre as outras pessoas, quem são os pactários ou quem não são? Tá? Isso é uma questão muito, muito profunda e mostra realmente o nosso problema de entregar-se para o sertão, o grande sertão, como e as veredas. A vereda é a porta estreita, gente. A porta é estreita, está todo mundo convidado, quase ninguém tem tempo, estaciona no sertão. Tá? Quem quiser conhecer então a minha interpretação específica dessa obra, dá uma olhada na Casa da Crítica, no nosso canal no YouTube, tá? O Travessia da Orfandade à Liberdade, que é mais ou menos assim que eu chamei. Quem quiser receber a pensata do romance, também me manda uma mensagem que eu vou passar. Eu quero um dia voltar a propor uma interpretação dentro desse romance do problema da liberdade e do poder. E existe um personagem, o Zé Bebelo, existe um personagem bastante importante no romance. Ele era um homem do poder. E o Riobaldo, depois que ganhou uma plenitude, era um moço órfão de pai, depois ficou órfão de mãe, depois foi acolhido pelo padrinho, que era o Celorico, depois saiu correndo quando ele descobriu que o Celorico cuidava dele, mas era o pai dele que não o reconhecia. Ele começou uma vida de errâncias pelo sertão. Nessa vida de errâncias ele foi conhecendo os líderes jagunços, entre os quais o Celorico, que era um homem que tinha alguns códigos de honra. Tá? Claro que eram códigos de honra extremamente questionáveis. Jailma,
está aqui, a diretora, que alegria, minha cara, seja muito bem-vinda. Conheci a Jailma, inclusive, lá no Grande Sertão Veredas, tá? Numa segunda viagem que eu fiz lá. E ele passou a ter uma vida de errância pelo sertão, teve alguns amores, um amor de ilusão, que foi a de Adorinho, e depois um amor enfim, mais ilusão ainda, tá? A senhorar, até que depois ele se arrumou e foi viver um amor, quando ele conseguiu fazer a travessia com a Otacília. Depois que ele estava estabelecido, vivendo este amor, ele volta a encontrar o Celurico. Mas é uma questão muito séria. O Celurico é estático, era um homem do poder, com algum código de honra, com alguma nobreza, mas era meio um agente duplo. Ele jogava para todos os lados. Ele é um homem do poder no mau sentido do poder, que é um sentido de parasita parasitando. E o Riobaldo nessa altura já tinha tido uma superação de consciência. Ele volta a reencontrar. E este choque um dia eu quero enfrentar. E eu afirmo que o Rosa deve ter tido uma inspiração, se não teve histórica concretamente, no encontro que Sócrates tem com Alcibíades. Esse encontro de Sócrates e Alcibíades foi registrado por Platão no banquete. E é como eu vejo milimetricamente presente, tá? Milimetricamente presente este encontro entre o Riobaldo e o Zé Bebelo, tá? E, enfim, eu vejo muita chave que está no Rosa em dois autores, tanto no Platão quanto no Tolstói. Eu vejo o traço desses dois autores na obra do Rosa, de maneira muito clara. Tanto que eu afirmo que uma boa obra de referência para a compreensão do próprio Grande Sertão Veredas é a República de Platão. E a República de Platão tem essa problemática de ensinar os caracteres humanos. Aqui, pela obra do Grande Sertão Veredas, a gente vai compreender os caracteres dos homens, os caracteres daqueles brutos jagunços, tá? E outras pessoas que circundavam, tá? Os homens do poder e os homens do poder bruto, os homens do poder sutil e etc. Então, uma obra notável. Pegue aí, para ler com 2 meses, tá? Pegue 2 meses para ler, parar, aprecie olhar os mapas, tá? O sertão lá em Minas Gerais é considerado a região do Rio São Francisco para o oeste, tá? E é sertão, gente. É sertão. No sentido que vocês imaginam de sertão. É chão de areia, são vãos, tem, enfim. Mas tem vida, vive-se, tá? E se o Rosa escreveu isso há aproximadamente 60, 70 anos, talvez, tendo aquele local como referência, até hoje é um local sui generis, tá? E muito sui generis. Não havia Brasília nessa época que deve ter saído o romance. Brasília é a referência em Minas Gerais, mas a referência lá, para chegar por lá, ainda é mais fácil você chegar por Brasília, tal, etc. E tem muito a aprender, tá? Muito a aprender em termos das divisões. Olha, Platão cuidava da estratificação social, né? Aqui tem um grande trabalho da temática da estratificação social. O problema do mito da caverna está na República. Aqui está toda a problemática da distribuição das consciências das pessoas, tá? O problema de encontrar o bem e contemplar o bem é o problema que está aqui, está colocado a vender ou não vender a alma para o diabo, tá? Enfim, então tem que ser lida essa obra, como eu proponho, com espírito metafísico, tá? Metafísico, vou dizer, para não limitar a perspectivas verdadeiras, mas incompletas. Pode-se ver esses outros perfis, esses outros aspectos, mas lembra do que existe a metafísica por trás, e eu penso que essa era a grande intenção do Rosa. E há também a quem gosta, eu gosto muito, e muito quer dizer muito mesmo, de quadrinhos, tá? Minha mãe era jornaleira, né? Tinha banca de jornal. Eu fui alfabetizado lendo quadrinho, que eu ia lá depois da escola, ficava na banca da minha mãe, desde muito cedo, para ler todos os gibis, na época que o gibi era um negócio de fascínio da molecada. E há essa edição, tá?
eu quero mostrar para vocês aqui de quadrinhos do romance, e que são muito legais, são muito gostosos, tá? Realmente são bem gostosos, de dar risada mesmo e etc. E enfim, estão feitos com elegância, tá? E mantiveram uma fidedignidade ao espírito da obra e etc. Então, o romance é grande, tá, gente? Não é assim, o leitor que não deu um fôlego completo etc. vai, enfim, dá uma apanhadinha um pouco, tá? Nos primeiros 60 páginas, primeiros é um pouco pesado, depois deslancha, aí vem aquela, o gosto de quero mais, quando vai chegando lá meio pro fim, tá? E etc, já dá aquele, vai acabar, tá? Mas assim, é uma obra que eu vou relê-la muitas vezes, tá? Quero relê-la muitas vezes. Enfim, eu leio mais coisas do Guimarães Rosa também, tá? Tem coisas primorosas. O pessoal que está na série Educação pelos Contos Brasileiros tem muito contato a contos do Rosa. A rigor, esse aqui é o único romance dele, tá? Boa noite, Rawls. Esse aqui é o único romance, tá, dele. Mas ele notabilizou pelos contos, e há uma discussão se o Corpo de Baile é uma coletânea de contos ou de novelas, tá? Enfim, fica a dica, Grande Sertão Veredas. E a propósito, tá? Eu acho o maior romance brasileiro, como já disse, e eu acho o Guimarães Rosa a maior inteligência que viveu no Brasil. Enfim, entendo? Eu acho a maior inteligência que o Brasil já teve. A inteligência desse homem é uma coisa assustadora. A via que ele expressa toda uma compreensão, toda uma intuição do existir, toda uma filosofia que está por detrás, foi a via literária ambientada no sertão, tá? Que é o que fala que ele criou o sertão universal e etc. Mas ele tem uma estatura de consistência filosófica, existencial, metafísica, ontológica, linguística, discursiva, assustadora, tudo aqui nisso. Dizem que ele se debelava, o que é próprio das grandes almas. É tanta luz que o homem tem, e às vezes a estrutura, nós temos um corpo, nós temos um tempo de vida, não dá para escrever tudo que se enxerga, tudo que se entende, tudo que se vê. Isso dá nervosos, tal, e etc. Um grande autor, fundamental esta leitura para uma formação muito sólida, tá? Lastreada em autores brasileiros, tá? Leiam Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, tá? E mais coisas também, tem muito mais coisas. Para quem quiser começar, mas eu não tenho fôlego para ler 800 páginas, pega o Terceiras Histórias, são continhos pequenininhos, microcontos, tal, com conteúdo, vai adequando com a linguagem do autor, tá? E depois vai chegando aqui, né, gente? Entendeu? Aí vai chegando aqui, pode dar uma passadinha pelo Sagarana antes, tal, etc. O próprio Primeiras Histórias também, tal, e etc. E em janeiro eu vou fazer a interpretação de um conto do Guimarães Rosa, que é o conto Um Moço Branco Demais, que vai ilustrar uma reflexão sobre a bondade. Então, meus caros, muito obrigado, até a próxima oportunidade.